Olá, alunos! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje, nós vamos continuar na química orgânica após o estudo das funções orgânicas. Hoje nós vamos estudar isomeria. Primeiro vamos entender qual é o significado da palavra isomeria. Ao pé da letra, isto significa iso e meria. Esse termo iso significa igual. E meria são partes. Então, ao pé da letra, a palavra isomeria significa partes iguais. Claro que essas partes na qual eu estou falando, traduzido para a realidade nossa, que é a química, são então não partes, mas sim compostos químicos. Então, o termo chamado de isômeros são compostos químicos que possuem a mesma fórmula molecular. O que eles possuem igual é a chamada fórmula molecular, com diferentes fórmulas estruturais. Então, o termo isômeros significa são compostos químicos que possuem a mesma fórmula molecular e diferem com relação às fórmulas estruturais. O menu do estudo da isomeria, que nós vamos estudar nas próximas aulas, é dividido em duas partes. Na primeira parte, agora, neste momento, nós vamos iniciar nesta aula o estudo da isomeria plana ou constitucional, subdividido em isomeria plana de cadeia, de posição, de função, compensação ou metameria e a isomeria plana ou constitucional de tautomeria. E esses isômeros planos, eles diferem exatamente das fórmulas estruturais planas. É a forma de diferenciar os isômeros, já que eles possuem a mesma fórmula molecular. Na sequência das próximas aulas de isomeria, depois nós vamos estudar a isomeria espacial, ou também conhecida como estereoisomeria, que será dividido em duas aulas. Uma vamos estudar a isomeria geométrica, na outra vamos estudar a isomeria espacial óptica. Mas então esse é o menu do estudo da isomeria. Hoje, então, neste momento, vamos começar então aqui estudando a isomeria plana ou constitucional de cadeia ou núcleo. Então, vamos começar com a isomeria plana de cadeia. No primeiro exemplo, nós temos uma cadeia aberta, isômero de cadeia fechada. Veja aqui um exemplo. Aqui nós temos um hidrocarboneto de cadeia aberta, com 3 átomos de carbono, cujo prefixo é prop. Ele é insaturado por uma ligação duplo, o infixo é N e a terminação é O, e ele é chamado de propeno. Ele possui na fórmula molecular 3 átomos de carbono, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. O seu isômero tem uma cadeia fechada, é um ciclo, com 3 átomos de carbono, cujo prefixo é prop, saturado, e é um hidrocarboneto cuja terminação é O, chama-se ciclopropano, cuja fórmula molecular também possui 3 átomos de carbono e 6 hidrogênios. Notem, a fórmula molecular é a mesma, então eles são chamados de isômeros. E o que muda? Muda a cadeia.
enquanto o propeno a cadeia é aberta e o ciclo propano a cadeia é fechada. Então, eles são chamados isômeros planos de cadeia. No segundo caso, nós temos uma isomeria plana de cadeia normal e ramificada. Veja este exemplo. Aqui à sua esquerda, também nós temos um hidrocarboneto contendo 4 carbonos, cujo prefixo é but, a cadeia é saturada, o infixo é AN e a terminação é O, e o nome dele é butano, cuja fórmula molecular contém 4 átomos de carbono, 3, 6, 8 e 10 átomos de hidrogênio como fórmula molecular. O seu isômero de cadeia, a cadeia isômero do butano, ela é ramificada e é chamado de metil, 3 carbonos, prefixo prop, saturado, o infixo é AN e a terminação é O, metilpropano, cuja fórmula molecular também tem 4 átomos de carbono, 3, 6, 9 e 10 hidrogênios. Mesma fórmula molecular, eles são isômeros. E o que muda? A cadeia. Enquanto um tem a cadeia normal, o outro tem cadeia fechada. Mais um caso de isomeria plana. Agora eu tenho uma cadeia homogênea e heterogênea. Veja no meu exemplo aqui, ó, esses dois compostos. Só para lembrá-los que a cadeia classificada como homogênea, ela tem heteroátomo, certo? Ou seja, a presença do heteroátomo não está entre carbonos. Por exemplo, aqui, ó, o oxigênio e esse outro aqui também, mas esse é o que nos interessa especificamente, não está entre 2 carbonos. O seu isômero plano, a cadeia é heterogênea, porque tem o heteroátomo, olha aqui, ó, o heteroátomo agora, localizado entre 2 átomos de carbono. Então, esse caso pode ser chamado de isomeria plana de cadeia, porque enquanto uma cadeia é homogênea, o seu isômero tem cadeia heterogênea. E vamos rever a nomenclatura. Esse aqui é um ácido carboxílico chamado de 2 carbonos, o prefixo é et, ela é saturado, o infixo é an e a terminação de ácido é oico. E a fórmula molecular tem 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Já o seu isômero de cadeia, temos aqui uma cadeia heterogênea, que é um éster. E esse éster, a cadeia principal, tem um átomo de carbono, cujo prefixo é met. A cadeia é saturada, e como ele veio do ácido metanóico, e quando ele vira o éster, eu troco a terminação, ico por ato. Então, eu chamo ele de metanoato de, e à sua direita, o grupo radical metil, metanoato de metila. Notem que a fórmula molecular também possui 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 átomos de oxigênio. Portanto, eles são isômeros, já que possuem a mesma fórmula molecular. E o que está mudando? Está mudando a cadeia. Enquanto um tem uma cadeia homogênea, o outro tem uma cadeia heterogênea. Os isômeros planos de cadeia podem ser, então, os isômeros de cadeia aberta e fechada, cadeia normal e ramificada, e homogênea e heterogênea. Vamos estudar os isômeros planos de posição agora. Muito bem, a isomeria plana pode ser, então, de posição do grupo funcional, primeiramente. Aqui nós temos 2 compostos que são chamados respectivamente de... Bom, aqui nós temos um álcool devido à presença do grupamento OH, né? E nesses compostos, como vocês estão observando, o que está modificando é justamente a posição do grupo OH. Por isso, eu preciso numerar a cadeia principal para dar a posição do grupo funcional. Então, no primeiro, eu tenho 3 carbonos, cujo prefixo é prop. A
cadeia é saturada, o infixo é AN, e o grupo OH, hidroxila do álcool, está no carbono de número 1. Então chama-se propan-1-ol, cuja fórmula molecular tem 3 átomos de carbono, com 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio e um oxigênio. O seu isômero de posição tem 3 carbonos, o prefixo é prop, ele é saturado, o infixo é AN, e nós temos no carbono 2 a hidroxila de um álcool com terminação ol, então chama-se propan-2-ol, que também possui 3 átomos de carbono, 8 hidrogênios e um oxigênio. Como a fórmula molecular é a mesma, então eles são isômeros. E o que muda? Está mudando a posição do grupamento OH, do grupo funcional de álcool, tá? Esse é o primeiro caso, isômeros planos de posição do grupo funcional. Vamos estudar agora o que muda a posição da insaturação. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, nós temos um hidrocarboneto com uma dupla ligação, tá, na cadeia, e ele é um alceno. E nesse caso, o seu isômero aqui do lado direito também é um alceno, e vocês estão observando que a mudança está na posição da ligação dupla. Por isso que eles são isômeros planos da posição da insaturação. Vamos treinar o nome dele agora. 4 carbonos, o prefixo é but, a ligação dupla localizada no carbono 1, o infixo de dupla é en, a terminação é o, então ele é chamado de but-1-eno. No segundo caso, nós temos 2 carbonos, o prefixo é but também, só que a ligação dupla está localizada no carbono 2. O infixo de dupla é en e a terminação é o, e ele é chamado de but-2-eno. A fórmula molecular, ele tem 4 átomos de carbono, com 3, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio, e o outro também. Como esses compostos possuem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. E o que está modificando nas estruturas? Modifica a posição do grupo da insaturação, que é a ligação dupla. Por isso eles são isômeros planos de posição da insaturação. Agora nós vamos ver mais um caso, que é a isomeria plana, que muda a posição da ramificação. Veja aqui que nós temos um hidrocarboneto contendo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e outro também. E nesses 2 compostos nós temos a presença de uma ramificação, de um radical chamado de metil na cadeia. E vocês estão comparando as duas estruturas e verificando que o que modifica é a posição da ramificação. Por isso são chamados isômeros planos de posição, e o que muda é a posição da ramificação. Vamos treinar um pouquinho da nomenclatura. Aqui nós temos no carbono 2 um radical metil, 2-metil, e a cadeia principal tem 5 carbonos, cujo prefixo é pente, ela é saturada, o infixo é an, e a terminação é o. Chama-se 2-metilpentano. E ele tem como fórmula molecular um total de 6 átomos de carbono, 3, 6, 9, 10, 12, mais 2, com 14 átomos de hidrogênio. O seu isômero de posição está com metil no carbono 3, então chama-se 3-metil, 5 carbonos, o prefixo é pente, a cadeia é saturada, infixo an, e a terminação é o, e ele também tem a mesma fórmula molecular. Ora, se eles têm a mesma fórmula molecular, são chamados isômeros. E se eles possuem a mesma fórmula molecular, modificam no que entre si? Resposta: eles modificam na posição da ramificação. Aqui estão as modificações nas posições. Pode ser da ramificação, pode ser da insaturação, ou pode mudar a posição do grupo funcional. Muito bem.
Agora nós vamos estudar os pares de isômeros chamados de função. Como o próprio nome já sugere, o que modifica é a função orgânica. E os pares de isômeros de função são, primeiro, álcool com éter. Aqui à esquerda nós temos um álcool com 2 carbonos cujo prefixo é et, ele é saturado em fixo é an, e como é um álcool a terminação é ol, chama-se etanol, com a fórmula molecular contendo 2 carbonos, 3, 5, 6 átomos de hidrogênio e um oxigênio. Já o seu isômero de função é um éter, chamado de metóxi, devido a um carbono contendo um átomo de carbono à esquerda e o outro também à direita tem um carbono, só que o outro a terminação é ano. Então eu vou chamá-lo de metóximetano, que também possui 2 átomos de carbono, 6 hidrogênios e um oxigênio. Notem, mesma fórmula molecular, então eles são isômeros. E o que muda? A função. O primeiro par de isômeros de função é álcool com éter. O segundo, aldeído com cetona. No primeiro caso, aqui do lado esquerdo, nós temos 3 carbonos, o prefixo é prop, a cadeia é saturado, o infixo é an e a terminação é al. O aldeído, chamado de propanal, cuja fórmula molecular possui 3 átomos de carbono, com 3, 5 mais 1, 6 átomos de hidrogênio e um oxigênio. O seu isômero de função tem 3 carbonos, o prefixo é prop, ele é saturado, o infixo é an, só que tem uma carbonila de carbono secundário e é uma acetona, é a propanona ou acetona mesmo, que possui 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um oxigênio, ok? Mesma fórmula molecular, então eles são isômeros. E o que muda? Muda a função. Enquanto um tem função aldeído, o outro tem função cetona. Outro par de isômeros de função, ácido carboxílico com éster. Neste primeiro caso, nós temos aqui 3 átomos de carbono, 3 carbonos, o prefixo é prop, a cadeia é saturada, o infixo é an, e como é um ácido, a terminação é oico, ácido propanoico, cuja fórmula molecular tem 3 átomos de carbono, 3, 5, 6 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. O seu isômero, o éster, tem na cadeia principal 2 carbonos que veio do ácido acético e por isso é chamado de etanoato ou também conhecido como acetato. D e à direita o nome do radical metil. Então, o éster é chamado de acetato de metila, que possui também 3 átomos de carbono, com 3, 6 átomos de hidrogênio e 2 oxigênios. Eles possuem a mesma fórmula molecular e o que muda é a função, por isso são isômeros de função. Aqui, por último, eu vou citar mais alguns isômeros de função, conhecidos como fenol, álcool e éter, tá? Esses são ligados aqui, como vocês estão podendo observar, a um anel aromático. O primeiro é conhecido como álcool benzílico. E ele é um álcool porque a hidroxila ela está ligada num carbono que, por sua vez, liga-se a esse anel aromático. Isso daqui já é o fenol. Esse daqui é o chamado 1-metil hidroxi benzeno. E nesse outro é um éter chamado de metoxibenzeno. Ok?
Aqui então eu coloquei para vocês alguns exemplos dos isômeros de função. Recapitulando, álcool, fenol e éter associados a um anel aromático, ácido carboxílico com éster, aldeído e cetona, álcool com éter. Esses são os casos de isomeria mais importantes que estão relacionados à isomeria plana ou constitucional, mas nós vamos falar de outras também, conhecidas como compensação e tautomeria. A isomeria plana de compensação ou de metameria, ela é caracterizada pela alteração na posição do heteroátomo. Tá? O heteroátomo pode ser o átomo de oxigênio, ou nitrogênio, ou enxofre, por exemplo. Tá? Aqui nesse caso, nós temos a fórmula de um éter, à direita também, né? O éter do lado esquerdo está ligado a um metil de um lado e a outro etil, um etil do lado esquerdo e um etil do lado direito, que faz com que ele seja denominado de etoxietano. Agora, o outro modificou a posição do heteroátomo. Ele se deslocou aqui para o lado esquerdo e ficou entre um radical com um carbono do lado e 3 carbonos do outro, chamado de metoxipropano. Então, vocês viram que neste caso modificou a posição do heteroátomo, que ele se deslocou aqui na cadeia. E essa é a isomeria chamada de compensação ou metameria. Esse exemplo que eu coloquei para um éter também vale se for uma amina, modifica a posição do nitrogênio, ou pode ser até de um tio composto, onde modifica a posição do enxofre. Só para constatar, a fórmula molecular contém 4 átomos de carbono, com 3, 6, 8, mais 2, 10 átomos de hidrogênio e um oxigênio. O outro também possui 4 átomos de carbono, 3, 5, 7, com 3, 10 hidrogênios e um oxigênio, certo? Eles possuem a mesma fórmula molecular, então eles são isômeros. E o que está mudando? A posição do heteroátomo. Por isso, a isomeria plana de compensação. E aqui nós temos mais um caso especial de isomeria plana, também chamado de tautomeria ou dinâmica, que acontece entre enol com aldeído e enol com cetona. Observem só como que ocorre esse tipo de isomeria. A hidroxila é um grupo muito eletronegativo, então ela não admite ficar no mesmo carbono que tem a ligação dupla, porque a ligação dupla tem uma ligação chamada de sigma, a outra chamada de pi. E a ligação pi é uma nuvem de elétrons. Consequentemente, esse átomo de oxigênio, ele atrai essa ligação pi. Ele, para ligar-se ao oxigênio, que é muito eletronegativo, e busca elétrons a qualquer custo. Consequentemente, para o oxigênio não ficar com 3 ligações, esse hidrogênio, que é eletropositivo, ele perde o lugar para a ligação P. Mas, para ele não ficar sem ligação, ele acaba se deslocalizando e ligando-se a esse carbono que perdeu a ligação P. Consequentemente, devido à mudança na posição da ligação P e na posição do hidrogênio ligado à hidroxila, então o hidrogênio da hidroxila ligou-se aqui, ó, nesse carbono, que já tinha um hidrogênio. E essa ligação P, eu vou até colocá-la em uma cor diferente, para que vocês possam visualizar onde ela foi parar. A ligação Pi veio parar aqui, ó, nesse átomo de carbono, que agora ficou com uma ligação sigma, que já existia, e uma ligação Pi com o oxigênio. E ligado a esse carbono ainda, tínhamos já um hidrogênio. Esse é um equilíbrio chamado aldoenólico, quer dizer, de um aldeído com o enol. Sendo que desses compostos, o mais estável é o aldeído.
Então esse equilíbrio ele está mais, digamos, ele está mais deslocado para a direita do que para a esquerda propriamente dito, já que esse composto aqui, o aldeído, ele é mais estável em relação ao enol, tá? E o mesmo princípio acontece com enol e cetona, mesma coisa. No caso especificamente do oxigênio aqui do enol, ele vai atrair a ligação π, tá? Que se estabelece entre o átomo de carbono. Ele atrai a ligação π porque o carbono é eletronegativo. Aí, quando a ligação π se estabelecer entre o carbono e o oxigênio, esse hidrogênio sai e liga-se ao carbono, que perdeu a ligação π. E aí nós ficamos com esta fórmula aqui, ó. O carbono agora ligou-se ao oxigênio e essa ligação π aqui, tá vendo? Ela veio parar aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio, formando assim uma carbonila de carbono secundário que caracteriza a função cetona. E esse é um outro equilíbrio estabelecido entre enol com cetona. Eles possuem a mesma fórmula molecular e por isso são chamados de isômeros. E é um caso especial de isomeria entre aldeído e enol e entre cetona e enol, chamado de tautomeria ou dinâmica, sendo que nos dois casos o aldeído e a cetona são os compostos mais estáveis. É isso aí. Depois vamos fazer os exercícios e na próxima semana nós vamos começar o estudo da isomeria espacial. Muito obrigado por enquanto, até a próxima aula.